Oi, hoje vamos falar sobre os personagens de Boku no Hero que fazem parte da minha comunidade, a comunidade LGBTQ+. Não são muitos, mas o anime shonen, como é o caso desse, ter personagens assim já é algo muito interessante, já que eles são muito importantes por toda a representatividade que eles trazem para aqueles que não conseguem se ver na maioria das obras de entretenimento, sejam elas séries, filmes, animes, desenhos e etc. Além do que, eles são muito importantes também pela toda a presença que eles trazem para aqueles que não conseguem se ver na maioria dessas obras, porque aí eles passam a se enxergar nessas obras e ver que tem outras pessoas iguais a elas. Além de todo o papel social que esses personagens fazem para não só a nossa geração, como a geração futura também, que pode ver que esses personagens estão sendo representados e que esse grupo de pessoas existe na vida real e assim fica mais fácil até deles compreenderem essas pessoas, não só a nossa geração atual, como a próxima geração também, que pode desde a sua infância ver personagens como esse sendo representados normalmente. Assim elas veem que pessoas diferentes existem e que isso é totalmente normal. Outra coisa é que no vídeo eu vou mostrar 2 personagens trans, e muitos têm uma mania, muito ruim aliás, de chamar esse tipo de personagem de trap, que é um termo extremamente pejorativo que dá a entender que esse tipo de pessoa está tentando enganar a outra, o que não é o caso. Então, o mais correto a se fazer seria não dirigir esse tipo de palavra a esses personagens e às pessoas trans em geral. Agora que eu já terminei de falar tudo o que eu precisava, vamos pro vídeo. O primeiro personagem é o Yawara Shatora. Me desculpem se eu estiver pronunciando errado, mas caso você não tenha reconhecido ele por esse nome, ele é o herói Tiger, ou em português Tigre. Ele é um Pro Hero, membro das White Pussycats, que você já deve ter visto no acampamento, no arco do acampamento. Pra quem não sabe, ele é um homem trans. Isso é até destacado no esboço dele, que fala que o gênero designado dele no nascimento era o feminino. Porém, ele se identifica com um gênero masculino. Então, no esboço também diz que ele fez uma viagem pra Tailândia para fazer a transição de gênero e assim expressar o que já tinha na cabeça dele, expressando isso na sua aparência exterior e social. O Tiger tem uma personalidade muito máscula, rigorosa e intimidadora. Isso é mostrado até no arco do acampamento, em que os alunos têm uma certa apreensão, uma certa intimidação dele, já que ele pune sem dó os alunos que não são plus ultra. Ao mesmo tempo que ele é muito rigoroso com o desempenho e evolução dos alunos, ele também se mostrou muito carinhoso com as suas companheiras de equipe e os alunos, já que ele estava muito preocupado quando os vilões atacaram a floresta. A gente sabe que esse herói teve sua primeira aparição no arco do acampamento, onde ele juntamente com as outras Pussycats ajudam os alunos da Way a treinar e ficar mais fortes. Ele também se mostrou muito bom em força física quando os vilões finalmente realizaram um ataque. A força física dele pode se dar também por conta do Kirk dele que ajuda nesse fator, mas a individualidade dele eu vou falar mais pra frente, daqui a pouco. Ele também aparece no arco de resgate do Bakugou, onde ele juntamente com outros Pro Heroes se juntam com a força policial pro resgate dele. A gente descobre depois que ele não estava indo só pelo Bakugou, que ele também estava indo resgatar a companheira de equipe dele, a Ragdoll, que tinha sido sequestrada pelo Esquadrão de Ação de Vanguarda e que teve a sua individualidade roubada pelo All for One. A individualidade dela, para quem não lembra, era a individualidade de busca. Agora vamos falar do Kirk do Tiger. O nome do Kirk dele se chama Playa Body, que em português significa corpo maleável. Essa individualidade permite que ele estique ou achate as partes do corpo dele. Como a gente já viu, isso é muito bom para prender inimigos, por exemplo, como ele fez com a Magni, que ele conseguiu prender ela pela pressão dos músculos. E também eu acredito que essa individualidade seja muito boa para operações de resgate, por exemplo, já que ele pode passar por lugares mais estreitos, esticando as partes do corpo dele. Agora que a gente já terminou de falar do primeiro personagem, vamos para a segunda. A segunda personagem se chama Kenji Rikishi, também conhecida como a vilã Magni. Pra quem não sabe, ela é uma mulher trans associada com a Liga dos Vilões, e também parte com o Esquadrão de Ação de Vanguarda. Ela fez sua estreia no arco do acampamento de treinamento florestal juntamente com o Tiger, o que chega a ser bem irônico. A Magni tem uma personalidade bem cruel e brutal, o que condiz com uma assassina criminosa. Ela se juntou com a Liga dos Vilões para finalmente viver do jeito que ela queria. Ela teve a sua primeira aparição no arco do acampamento florestal, onde ela juntamente com o Spinner nocauteiam a Pixie Bob. E depois disso a Magni provoca os heróis, perguntando se devia esmagar o crânio dela. Isso deixa o Tiger bem irritado, e o Tiger e a Magni lutam, o que é bem conveniente se você parar pra pensar, já que ambos são os únicos personagens trans de Boku no Hero, sendo a Magni uma mulher trans e o Tiger um homem trans. Enfim, depois de tudo isso, o Tiger ganha da Magni, imobilizando ela com um corpo elástico. Porém a Magni e o Spinner conseguem fugir
através do teleporte do Kurogiri de volta pro esconderijo dos vilões. A Magni aparece em mais 2 arcos, só que eu só vou comentar um arco completo aqui e um pouco do outro, porque se eu comentar demais do outro vai ser muito spoiler. Mas enfim, ela aparece no arco depois do acampamento, que no caso é o arco do resgate do Bakugou, ou esconderijo dos vilões, e lá ela mantém o Bakugou em cativeiro juntamente com os outros vilões, até o momento que os heróis aparecem, surpreendendo eles. Eles prendem todos os vilões com as raízes do Kamui Woods, e o Gran Torino derruba todos, revelando a identidade de cada um, exceto do Dabi. E depois disso eles conseguem fugir por um líquido preto, que era um Kirk que teleportava, que foi ativado pelo One for All. A individualidade da Magni é o magnetismo, o que permite que ela magnetize as pessoas num raio de 4,5 metros. Os homens são polarizados ao sul, enquanto as mulheres são polarizadas ao norte. E a Magni ela não pode se magnetizar. Ela pode tanto magnetizar a pessoa inteira ou uma parte específica. Ela também carrega consigo uma espécie de arma que é tipo um imã gigante, que ela carrega envolto de umas faixas brancas. Ela provavelmente usa isso para atrair os inimigos para perto dela, ou para puxar as pessoas que ela já magnetizou. Nós vemos a Magni usando essa individualidade no Spinner e no Mr. Compress, na tentativa de jogar eles para cima do Midoriya para impedir o resgate do Bakugou. Porém a Mont Lady se gigantifica para colidir com eles e assim fazer eles caírem. Depois que eles caem lá, estão derrotados, o All for One ele ativa a individualidade da Magni e faz com que todos sejam atraídos para Toga, que estava do lado do portal, então todos são forçados a entrar no portal. Outro arco que eu falei que ia comentar sobre é o arco do Overhaul, ou do estágio se você preferir. Nesse arco, o Overhaul faz uma declaração super preconceituosa contra a Magni, e o Twice vai lá e defende ela, falando que não é ele, é ela, e que o Overhaul já tinha julgado ela pela aparência da primeira vez. Isso só confirma ainda mais o fato da Magni ser uma personagem trans, além do fato de que outros vilões, como é o caso da Toga, do Spinner e do próprio Twice, chamarem ela de Grande Irmã Magni. Temos personagens que não são canonicamente LGBTQ+, porém muitos especulam que sejam pelas várias pistas deixadas durante toda a obra. Um dos casos mais populares é de que o Bakugou e o Kirishima são na verdade um casal, ou vão ser, e realmente tem algumas coisas que evidenciam essa relação dos dois, tanto na obra original como em conteúdos relacionados, e eu vou listar alguma dessas coisas aqui. No esboço do Kirishima a gente vê que ele tem uma certa fascinação por coisas másculas, e até no anime a gente vê que ele glamoriza muito essa ideia de masculinidade. どうでもいいけど、多分女子にはわかんねえぞ。この男らしさは。Tanto que pra ele o Bakugou seria quase como o ápice disso tudo. Nem o Bakugou e nem o Kirishima foram mostrados até agora em todo o anime tendo algum real interesse em garotas, diferente de outros personagens, como é o caso do Kaminari e o Mineta, por exemplo. Claro que isso não é um fator determinante, mas pode ser uma pista deixada aí pelo Horikoshi. No caso do Bakugou podia até ter uma pequena justificativa, já que ele não parece o tipo de cara que se foca no amor, ele só se foca em seu herói número 1. Ainda no esboço do Kirishima, a gente vê que ele foi criado basicamente para manter a sala unida, porém atualmente não parece muito isso, parece que ele é mais um amigo de apoio do Bakugou do que qualquer outra coisa. E muitos fãs teorizam que o Kirishima pode ser um ponto de interligação entre o Deku e o Bakugou no futuro, para que eles voltem a ser amigos, ou pelo menos alguma coisa próxima disso. Outra coisa é que o Kirishima ele parece ter uma certa fixação com o Bakugou, desde a primeira conversa até o desafio dos cavalinhos e até o fato deles estudarem juntos. Além de que, no arco do resgate, ele basicamente surtou com todo mundo porque ele estava extremamente preocupado, e ele queria que o resgate fosse feito. Tem outras coisas que os fãs também gostam de evidenciar, por exemplo, o fato do Bakugou e o Kirishima estarem ambos atrasados para a competição na piscina. E também o fato de que os dois são colocados sempre lado a lado em merchandise e outros produtos, o que podia ser facilmente substituído, já que podiam colocar simplesmente o Bakugou do lado do Deku, que faria sentido já que ele é o rival dele, ou então o Bakugou do lado de outro personagem secundário, como o Kaminari, por exemplo. Mas ao invés disso, o Bakugou é sempre colocado ao lado do Kirishima. Enfim, tem muitas outras pistas sobre eles serem um casal ou não, mas isso eu vou deixar para outro vídeo mais completo e com mais argumentos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um gostei e se inscrevam. Então, até o próximo vídeo e tchau!